Sabe aquele silêncio que fica depois de um conflito? Aquele que nasce de uma palavra mal colocada ou de uma conversa que simplesmente parou no meio do caminho? É um peso, né? Um peso que muitos relacionamentos carregam. Hoje, a gente vai entender um pouco melhor como lidar com isso. Já parou pra pensar como, nos relacionamentos, a vida parece que anda em círculos? Os mesmos roteiros se repetem, sabe? Como se a história estivesse pedindo pra ser reescrita. Mas a caneta treme na mão. É exatamente sobre isso que a gente vai conversar. A arte de retomar conversas difíceis. Bom, vamos mergulhar nisso então. Começando pelo que talvez seja o mais palpável. O peso que o silêncio carrega. O fardo físico e emocional de evitar uma conversa que é, sim, muito importante. É uma sensação que quase todo mundo conhece. O coração acelera, o estômago dá aquele nó. As palavras que a gente não diz, elas não desaparecem. Elas se transformam em ecos que voltam nos sonhos, na ansiedade, naquela ausência que pesa no dia a dia. E aí se instala um conflito interno, sabe? De um lado, tem um desejo genuíno de se reconectar, de restaurar aquele laço. Mas do outro, vem o medo. O medo do limite da outra pessoa, o risco da rejeição, a possibilidade de sentir ainda mais dor. E o resultado, a gente paralisa. Fica aqui uma pergunta pra gente pensar. Quantas vezes a gente já não desistiu de falar por puro medo da resposta? Ou pior, esperou tanto, mas tanto que a oportunidade virou uma coisa pesada demais pra mover. Esse é um padrão de comportamento super comum. Mas e se a gente mudasse a perspectiva? E se essas conversas não fossem só um campo minado, um lugar de risco? E se elas fossem, na verdade, portais? Portais para uma transformação profunda, tanto pessoal quanto no relacionamento. E olha, essa ideia não é de hoje, não. Grandes pensadores já sabiam disso. Marco Aurélio falava sobre a disciplina da mente. Jung via os encontros humanos como uma dança de sombras do inconsciente. Cada um do seu jeito já entendia a importância gigantesca desses momentos. Então, aqui está o pulo do gato. Retomar um diálogo não é sobre repetir o passado. Não é para reviver a mesma briga de novo e de novo. É um ato de consciência. É sobre redesenhar a energia que sustentava aquele conflito, olhando para a situação com um olhar novo, a partir de um lugar interno diferente. Certo, mas na prática, como é que se faz isso? Bom, a abordagem vira quase uma arte, um conjunto de práticas para conseguir esse reengajamento. Basicamente, a gente pode pensar em 5 práticas fundamentais. Começa com a presença, passa pela escuta e pelo ritmo certo, evolui para uma prática de vida e, no fim, culmina na coragem. Vamos dar uma olhada nas mais importantes? A primeira prática é uma coisa quase física: respirar. E não como uma técnica de autoajuda, não. É como um gesto de presença. Respirar fundo reduz o cortisol, que é o hormônio do estresse, e literalmente abre espaço interno. É biologia e filosofia juntas. Um corpo em equilíbrio prepara a mente por uma atenção muito mais refinada. Agora, olha que metáfora interessante. Escutar de verdade, sabe? Sustentar o silêncio da outra pessoa sem querer corrigir, sem ensaiar a resposta, é como segurar uma postura de yoga um pouco além do confortável. Não é para ser uma punição, é para expandir um limite. E nos relacionamentos, esse limite se chama escuta. A terceira prática tem a ver com o ritmo. Uma conversa difícil raramente se resolve numa única maratona de discussão. É mais parecido com as estações do ano, sabe? Começa fria, vai descongelando aos pouquinhos e aí floresce em alguns breves momentos. A sabedoria aqui é não querer colher os frutos antes da hora. Ok, com essas práticas em mente, a gente chega na parte final. Como é que se transforma toda essa compreensão em uma ação concreta? Como sair do silêncio e ir para um estado de presença real? Que tal um exercício prático? Primeiro passo, escreva as 3 coisas que mais se teme ouvir nessa conversa. Segundo, leia em voz alta e só observa como o corpo reage. E por fim, de olhos fechados, repita em silêncio uma frase como "eu sustento o que vier". É um pequeno ritual que prepara o terreno interno. E isso tudo ilustra um princípio que é universal. Não faz muito tempo, um diplomata super experiente, que foi chamado para renegociar acordos que estavam parados há décadas, disse exatamente isso. Seja nas nossas relações pessoais ou entre nações, o princípio é o mesmo. Onde ainda existe escuta, existe possibilidade. No fim das contas, tudo se resume a isso aqui. O silêncio pode ser uma escolha consciente, um espaço para refletir. Mas ele também pode ser uma fuga, uma ausência que vira uma sentença. A chave da questão é saber em qual dessas margens a gente está. E para a gente fechar, fica essa reflexão no ar.
Quantas conversas difíceis estão aí, guardadas, só esperando? O valor não está na perfeição do resultado, mas na autenticidade da tentativa, na coragem de ousar ser presença, onde antes só existia o silêncio.